Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando um excelente domingo, que Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Vamos falar daqui a pouquinho sobre a Copinha, mas antes a gente tem que falar sobre o Campeonato Paulista. O São Paulo foi derrotado mais uma vez na competição, desta vez no clássico contra o Palmeiras. E eu acho que o São Paulo jogou bem o primeiro tempo, né? O Palmeiras abriu o placar numa vacilada, uma entregada do Bobadilla, um chute que foi completamente fraco, com a perna ruim do Maurício, mas foi bem ali colocado no cantinho. O Palmeiras saiu na frente, só que logo depois o São Paulo, após um escanteio, empatou com o próprio Bobadilla e teve a chance de virar com o Gonzalo Tapia. Poderia ser um jogo diferente, né? Se o São Paulo vira naquele momento, poderia ser uma possibilidade, né? Um São Paulo completamente diferente, só que acabou que não deu certo e depois o Palmeiras saiu vitorioso. E essa derrota complica e muito a nossa vida. O São Paulo hoje tem a mesma pontuação do que a zona de rebaixamento. O Tricolor soma 4 pontos. Noroeste também soma 4 pontos. São Paulo só vence nos critérios de desempate, né? O São Paulo já tem uma vitória, enquanto o Noroeste tem 4 empates, né? Então é uma situação muito complicada que o São Paulo vive e a gente precisa de fato se preocupar, porque restam apenas 3 rodadas para acabar o Campeonato Paulista. Uma delas, a próxima, é contra o Santos. Então, o São Paulo precisa acordar para a vida, porque senão, rapaziada, a gente pode amargar o pior capítulo da nossa história. Um rebaixamento no Brasileiro nos preocupa e muito. Imagina um rebaixamento no Campeonato Paulista e a gente tem que falar sobre isso, porque é uma realidade. Se a gente for falar, pô, o São Paulo tá com a mesma pontuação da zona do rebaixamento, restando apenas 3 rodadas, a próxima delas sendo um clássico contra o Santos, a gente tem que pelo menos ligar o sinalzinho de alerta. E pós-jogo, o Crespo deu uma declaração muito forte. Falou sobre não dá às vezes para o jogador se concentrar tanto, sendo que há muitos meses não recebe salário. Falou sobre o atraso de salários, falou sobre: eu posso ser demitido sim, isso é uma possibilidade. Só que a diretoria me deu condições de ganhar com o São Paulo, fazendo críticas também aos pedidos de contratações que não chegaram. Então, eu acho que o Crespo está com a razão dele, eu acho que os jogadores não tem 100% de razão se de fato eles não estiverem jogando por conta do salário, né? Eu acho que isso aí deveria ficar num segundo plano. A partir do momento que os caras entram em campo, mas os caras têm família, não sei o que, beleza, de fato, realmente os caras têm que cuidar da família deles, têm que cuidar da vida deles. Só que um jogador de um São Paulo já se possibilita a estar vivendo um pouquinho mais confortável. É difícil? É difícil. Mas eu acho que ali dentro do campo, ainda mais num clássico, tem que focar. Então eu não acredito que seja esse o motivo da nossa derrota para a equipe do Palmeiras, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Copinha. E galera, eu sempre falei para vocês, independente do resultado da Copinha, eu tinha falado antes do jogo, falei, ó, São Paulo, se for campeão, se o Cruzeiro for campeão, a gente tem que analisar algumas coisas sobre esse time. Primeiro, Alan Barcelos, baita de treinador, para mim o futuro do São Paulo. Ele vai subir ao profissional e vai dar sequência nesse trabalho. Conhece muito as categorias de base, conhece uma baita de uma molecada e pode fazer um grande trabalho no profissional do São Paulo. Para mim, é o próximo passo da carreira dele. Outra coisa, alguns nomes desse time. Igor Felisberto tem que jogar no profissional, lateral direito de altíssimo nível. O Nicolas, que é o lateral esquerdo, também já está jogando no profissional, altíssimo nível. Isaac, zagueirão artilheiro, que inclusive empatou o jogo hoje, né? No finalzinho ali do primeiro tempo, o Cruzeiro estava ganhando, estava jogando muito bem, perdeu chances. Aí, nos últimos minutos, o São Paulo teve um escanteio no primeiro tempo, né? E aí, após uma sobra ali na área, o Isaac, zagueiro artilheiro, com 3 gols na Copinha, fez o gol de empate também. Para mim, tem que subir ao profissional. Pedro Ferreiro, 10, preciso nem falar. A assistência que ele deu contra a Portuguesa é de jogador realmente de outro nível, né? De um outro nível técnico, assim, baita jogador. E o Paulinho, né? Centroavante, camisa 9, capitão, que tá aí já desde o último ano, jogando muita bola também. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse primeiro tempo, né? Entre Cruzeiro
e São Paulo, que para mim foi o ponto crucial ali do jogo, né? O Cruzeiro jogou muita bola e o São Paulo soube sofrer. O Cruzeiro teve muitas oportunidades, teve cara a cara, teve lançamento, teve finalizações. O Cruzeiro fez um gol após um escanteio que o goleirão de São Paulo saiu mal, que inclusive essa saída de bola dele é horrorosa, né? Tiveram outras oportunidades de escanteio ainda no mesmo jogo e o goleiro saindo mal em todas, né? Inclusive resultando em gol da equipe cruzeirense. O Cruzeiro se comportou muito bem, não soube aproveitar as oportunidades e aí no finzinho, como eu falei para vocês, o Isaac acabou empatando a partida, né? O Isaac, que tinha minutos antes salvado uma bola praticamente em cima da linha do camisa 9 deles, aí foi pro ataque e conseguiu fazer um gol importantíssimo para a equipe do São Paulo. Essa copinha, ela trouxe muitas coisas positivas pro tricolor paulista, né? O melhor ataque da competição, se a gente for falar de Paulinho, se a gente for falar de Gustavo Santana, de TT, foi um ataque realmente muito competente, um time, a gente pode falar também do Matheus Menezes, um time que é muito ofensivo e tem garotos muito qualificados. E eu falo isso independente de resultado. Igual, por exemplo, eu falo, o São Paulo jogou muito bem contra o Palmeiras. Perdeu, beleza, São Paulo jogando muito bem contra o Cruzeiro, independente se iria ganhar, independente se iria perder, foi um time muito qualificado e sólido na competição durante todo o torneio. Foi um time que começou muito bem, um time que foi avançando, foi ganhando de adversários complicadíssimos, porque muita gente fala, pegou o Ibrachina e tudo mais, mas o Ibrachina tirou o Palmeiras, o Ibrachina tirou o Galo, o Ibrachina tirou o Internacional. Era um time que vinha derrotando os gigantes, era um time que vinha cada vez mais escalonando as etapas, escalonando os gigantes e poderia com certeza eliminar o São Paulo. Foi um time muito bem treinado, um time muito forte, mas que o São Paulo chegou e se consolidou ali como o time grande da parada e meteu 4 nos caras. Final contra o Cruzeiro, time grande contra time grande. O Cruzeiro tentou se impor, jogando muito bem, só que o São Paulo se impôs também, jogando muito bem. Jogadores que chamaram a responsabilidade, Matheus Ferreira ali no meio de campo, jogando muita bola, camisa 5, aquele pitbull ali mesmo, de fato, na marcação. Então, é um São Paulo que tem muitas coisas positivas para aproveitar dessa competição. De fato, tem alguns jogadores que a gente sabe, né, que não serão aproveitados, que serão negociados, mas eu tiro mais coisas positivas dessa copinha do que coisas negativas. E essa molecada vai com certeza ajudar e muito ao profissional durante todo o restante do ano, né, rapaziada? É um time que tá complicado, a gente falou aí pra vocês, a gente tá beirando a zona do rebaixamento, já foram 5 jogos, 3 derrotas, né? A gente começa perdendo, sendo esculachado para o Mirassol, 3-0. A gente perde em casa para a Portuguesa, 3-2. E a gente perde o clássico para a equipe do Palmeiras, 3-1, né? Então, todas as derrotas do São Paulo foram sofridos 3 gols, né? Pior, com certeza, uma defesa muito vazada, uma defesa que realmente está muito complicada, né? A gente pode jogar com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, com 1 zagueiro, com nenhum zagueiro, com 10 zagueiros. A defesa do São Paulo está muito complicada, né? Porque se a gente for citar as derrotas, 3-0, 3-1, 3-2, quase uma escadinha, né? Aí acabou empatando com o Corinthians, também sofrendo um gol, e aí venceu o São Bernardo num jogo sofrido, teve muita chuva, teve gol no finalzinho, mas foi a única vitória, pelo menos por enquanto. Eu acho que o São Paulo pode contar, minha opinião, com o rebaixamento da Portuguesa, e aí sobraria a Portuguesa não, da Ponte Preta, né? Porque a Ponte Preta em 5 partidas somou apenas 1 ponto, né? Então eu acho que a Portuguesa, que a Ponte Preta tá encaminhada, e aí sobra uma outra vaga, tomara que não seja nossa, será do Noroeste, do Velo Clube, sei lá de quem. Por quê? O São Paulo pode dar uma reviravolta e se classificar. Hoje, nós estamos apenas a 1 ponto, né, da zona de classificação, né, rapaziada? Então, o Corinthians, que é o 8º colocado, tem apenas 1 ponto a mais que o São Paulo. Obviamente, essas equipes vão jogar, e aí a zona de classificação ela pode ficar um pouquinho mais longe, pode ficar 2 pontos. Ainda é totalmente alcançável, restando 9 pontos em disputa, né? Então, se o São Paulo ganha um clássico contra o Santos, pode engrenar e ganhar os outros 2 jogos. E se classificar até com tranquilidade. Se a gente olhar para trás e falar, putz, a gente tava com medo de rebaixamento, a gente conseguiu uma classificação heróica, né, rapaziada? Mas a gente pode se complicar, né? O Santos não vive também o seu melhor momento. O Santos é uma equipe que não tá indo bem, né? O Santos empatou com o Corinthians no último minuto, na bacia das almas ali, e o Santos perdeu pro Palmeiras. Então, tem o mesmo retrospecto que o São Paulo nos clássicos, né? O São Paulo também empatou com o Corinthians e o São Paulo também perdeu pro Palmeiras. Então, é o mesmo retrospecto que essas equipes chegam para esse clássico. E um detalhe, antes do jogo contra o Santos, sábado que vem, nós teremos o início do Campeonato Brasileiro. Vocês lembram que eu tinha conversado com vocês, né? Vai ter jogo de Brasileiro e Paulista ali
ali simultaneamente, praticamente, né? Então, a gente joga quarta-feira contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro e joga sábado contra o Santos no Campeonato Paulista. A situação tá apertando demais. Então que o São Paulo tome muito cuidado e que o Campeonato Paulista termine de uma maneira boa pra gente. Beleza, rapaziada? O vídeo tá encerrando, mas não esquece, dá uma moral pro nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Se você acompanhou o vídeo até aqui, deixa o seu like e os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fique com Deus, abraço, valeu!